Eu já quero iniciar esse vídeo com as seguintes perguntas. Teria Deus criado o mal? Deus criou anjos bons e anjos maus? O que me dizer, por exemplo, da árvore que foi colocada lá no Jardim do Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo o judaísmo, Deus criou o mal. O que você me diz? Comenta aqui embaixo. Não sai desse vídeo porque está muito bom, está imperdível, não sai dele por nada, tá bom? Eu já convido você a fazer parte desse canal se inscrevendo, deixando o teu gostei nesse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. E não esquece também de compartilhar, e antes de compartilhar, deixa aqui a sua opinião. Vamos lá, Deus criou o mal, sim ou não? O que diz a Bíblia sobre o assunto? Neste momento, nós vamos compartilhar um vídeo com o judeu e você vai entender como que é ou como que os judeus pensam em relação que Deus criou o mal. Seria isso mesmo? Vamos soltar o vídeo neste exato momento e fica até o final porque tenho mais 2 vídeos para te apresentar. Que Deus te abençoe e vamos lá. O mal existe como uma figura corruptora, como... Não sei se na Cabala é a figura do demônio, sim, se é um mal dentro do ser humano. Como que vocês veem o mal intrínseco, aquela coisa que tem pessoas que fazem maldades mesmo, né? A gente viu esses dias aí aquele cara estuprando mulheres tão a ponto de dar luz, assim, umas coisas que você fala, cara, como que o ser humano é capaz de um negócio desse, né? Isso é muito interessante, porque se a gente não acredita no mal, por um lado, né, a gente está sendo contraditório, né, em algum aspecto a gente está sendo hipócrita, pensando judaicamente falando. Por outro lado, o mal ele não existe como uma criação independente, um ser independente que está lutando contra Deus. Vamos ver quem vai ganhar. Isso não existe no judaísmo. Deus ele criou no 2º dia da criação, a Cabala fala que ele criou os anjos, e entre esses anjos ele criou também forças negativas, anjos ruins, então chamados de Malachei Habalá, anjos negativos que servem para nivelar. Mas ele criou como bons e eles viraram ruins, ou ele criou mesmo? Ele criou o mal, ou seja, no judaísmo a gente entende que Deus criou o mal. Para ter um equilíbrio? Para ter um equilíbrio e para a gente ter livre-arbítrio, porque se não existe a comparação, a dualidade, a dicotomia na vida... Mas isso é muito interessante, então. Então não foi uma coisa que aconteceu e surpreendeu Deus quando anjos se rebelaram. Ele já sabe, ele criou eles já com esse... O que você está falando de se rebelaram também existe no judaísmo. Os protestantes cristãos imagino que acreditem também na questão dos anjos caídos. Ou seja, existe um anjo que a Cabala fala que ele tem uma denominação tim. Anjos que podem entrar em corpos de pessoas. É um tipo, é apenas uma categoria de anjos. Gabriel, anjo Rafael, anjos que aparecem no mundo, na vida com milagres. E esses anjos, quando estão nesse mundo, eles ganham o livre-arbítrio e o sentimento negativo interno. Porque o mundo material, ele já é uma mistura de bom com o mal, desde que a gente foi expulso do Éden. Ele não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio no judaísmo. Zero. O anjo é apenas o recebendo o mandado de Hashem o tempo todo. Ele é o enviado de Hashem, que é o Todo-Poderoso, Deus, para fazer a vontade dele. Mas tem certos anjos que quando descem, como os anjos caídos, eles podem escolher. Porque eles entram nessa camada espiritual, que a gente chama na Kabbalah de Irbuvia. Irbuvia significa o bem com o mal se mistura, logo ali se ganha de novo esse nível, tá tudo sendo nivelado novamente, e eles escolhem. E aí a Torá fala que eles pegaram as mulheres dos homens e mulheres casadas, e dali nasceu os gigantes. Então, existem os anjos caídos, exatamente, os Nefilins, ou também Nefilim. Certa vez eu ouvi o professor Leandro Quadros dizer que Deus não é o criador do mal. Como explicar a criação da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, então? Olha que interessante. A criação da árvore do jardim não é a criação do mal, é a criação da possibilidade do mal. Ou seja, é a criação do livre-arbítrio. Não podemos confundir as duas coisas. Só para a gente entender, professor, na verdade o Éden foi criado após a queda de Satanás. Sim. Então já havia o mal. Já tinha começado no coração de Lúcifer. De Lúcifer. Até diz Ezequiel 28:15. Né? E aí, quando coloca a árvore no Éden, é porque já tinha tido um problema no céu, e aí então entra a questão... Só que ela acha que Deus, por criar a árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele criou o mal também, na terra. Esse é o pensamento dela, mas não é um pensamento correto. Por quê? Porque se não tocasse, não comesse da árvore, ela estava ali. Ela não ia fazer nada para ninguém.
né? Não ia produzir nada para ninguém, nenhum mal. E em virtude do né? livre-arbítrio... É o livre-arbítrio. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um símbolo do livre-arbítrio que Deus deu para suas criaturas. Se Deus não dá a possibilidade do mal, Deus não cria seres livres. E se Deus não cria seres livres, ele não é amor. Porque o amor, ele não é imposto, ele é conquistado. Então a essência amorosa de Deus, Deus é amor, diz 1 João 4, 8 e 16, tem que fazer com que ele dê a possibilidade de alguém amá-lo ou não. Então a árvore do bem e do mal é um símbolo, né, do livre-arbítrio que Deus deu para o ser humano. Então não confunda, tá? Não é mal a criação da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela não faria mal para ninguém, né? O mal existiria em desobedecer a Deus. Então ele só deu a possibilidade de escolher, mas ele... Deus é perfeito. Deus é 100% perfeito. E Deus também é 100% amor. Deus também é 100% justiça. Em Deus não há mudança, não há sombra de variação. Em Deus não há trevas, não há manchas, não há dúvida, não há insegurança, não há medo. Em Deus não há pecado, em Deus não há mal nenhum. Isso precisa ficar bem claro para você no programa de hoje. Deus é soberano, é todo-poderoso, é perfeito em tudo que faz. Ele é a própria perfeição, Ele é a própria santidade. Por isso, toda vez que nos dirigimos a Deus, devemos nos dirigir com temor e com tremor, mas com amor e respeito a um Deus santo, a um Deus extraordinário que Ele é e que nós precisamos conhecê-lo dessa maneira. Entendeu? Então veja, esse Deus perfeito, esse Deus maravilhoso, não faz nada imperfeito. As suas obras são perfeitas. As coisas que Deus criou, todas foram perfeitas. Se você abrir a Bíblia, agora vamos abri-la, se você abrir a Bíblia aqui em Ezequiel, no capítulo 28, veja só, Ezequiel capítulo 28, eu vou te mostrar um texto, só para você ter uma ideia de que realmente tudo que Deus faz é perfeito. O texto diz, Ezequiel 28, verso 15, anota aí, Ezequiel 28, 15, fala assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Eu vou parar aqui, o verso continua, porque depois eu vou voltar nele. Então é só para você entender, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Claro, porque a criação de Deus é perfeita, uma vez que Ele é perfeito. Então coloca isso na sua cabeça, no seu coração. Não há nada que Deus faça que não seja perfeito. Está bem? Que Deus ele te abençoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque chegamos a uma compreensão de que Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é alegria e Deus não criou o mal. Deus criou seres com a liberdade de expressão, com o livre-arbítrio. Tá bom? Que Deus ele te abençoe de forma especial, de forma maravilhosa. E não esquece de deixar aqui o seu comentário também, à luz da Bíblia, o que você pensa também sobre o tema que foi compartilhado aqui, sobre o assunto que foi compartilhado. Não esquece de compartilhar, se inscrever, deixar o teu gostei, que é importante para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Um forte abraço para você, em Cristo Jesus.